Caríssimos irmãos, meus cumprimentos e as minhas orações a todos vocês. Nós temos vários sermões de Jesus nos evangelhos, mas dois são mais conhecidos. Nós falamos Sermão da Montanha, que é narrado por Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. E depois nós temos o Sermão da Planície, no Evangelho de São Lucas, é o texto que nós estamos lendo. Por que nós falamos Sermão da Planície? Porque o texto diz assim, Lucas narrando, ele fala que Jesus desceu da montanha com os seus discípulos e parou num lugar plano. Ambos os sermões começam com as bem-aventuranças. Em Lucas, nós temos 4 bem-aventuranças, depois falamos 4 ais. É uma espécie de uma síntese do programa de Jesus que ele apresentou lá na sinagoga de Nazaré. Você se lembra dessa cena quando ele leu um trechinho do livro do profeta Isaías, que fala do ano da graça do Senhor, do perdão das dívidas, a redistribuição das terras. E Jesus falou, hoje se cumpriu essa palavra que vocês acabaram de ouvir. Na pessoa de Jesus se cumpre essa profecia. E no Sermão da Planície, Jesus se apresenta como aquele que vem libertar os pobres. Eu vou ler para você, ele diz assim, que são bem-aventurados os pobres, os que têm fome, os que choram e os que são perseguidos. Olha aqui, é uma síntese do seu programa, que eu já falei para vocês, anunciado lá na sinagoga de Nazaré. Ele é esse Messias que veio para libertar os pobres. A eles pertence ao reino. Depois, os 4 ais são dirigidos para os ricos, os que têm fartura, os que agora riem e os que são elogiados. Olha, Deus tem para eles a mesma proposta de reino. Agora, se eles se fecharem nessas opções de vida, na riqueza, na ambição, claro, eles não vão poder participar do reino. Toda a palavra de Deus, nesse fim de semana, nos ajuda a discernir sobre 2 caminhos. Nós podemos orientar a vida prescindindo de Deus, sem a presença de Deus, vivendo à margem dele, com o nosso orgulho, às vezes a nossa arrogância, o acúmulo de coisas, de bens. Esse caminho só pode levar à morte, segundo o profeta Jeremias e também o autor do Salmo 1. Quem vive assim percorre o caminho da morte, porque renuncia a essa felicidade que Deus plena, que Deus nos oferece. Esses textos falam que quem vive assim tem uma existência limitada, frágil e sem consistência. E a imagem que é usada é a imagem do arbusto, ou de uma pequena planta, plantada no deserto, ou a palha seca. São condenados à morte e à dispersão pelo vento, porque não recebem o alimento necessário. Ou nós escolhemos o caminho com Deus, depositar nossa confiança nele. Podemos até ter as coisas, mas isso não é o nosso primeiro bem, o único bem, ou o bem mais importante. Agindo assim, Jeremias e no Salmo 1, nós temos essas imagens, como uma árvore plantada junto às águas, que produz frutos no tempo certo, porque encontra o alimento necessário. Deus é a nossa segurança, meus irmãos. A palavra, então, é um convite à conversão. Nada contra a materialidade, o progresso, a tecnologia, a ciência, a eficiência, a inteligência humana. Tudo isso é importante, mas sem Deus, sem a graça de Deus, tudo isso perde o seu valor. Nós devemos buscar sempre a vontade de Deus. São Paulo fala assim, recapitular tudo em Cristo. Quer dizer, viver esse amor pleno, presente na lei, e que é uma expressão da vontade de Deus. Vamos pedir essa graça para nós? Eu encerro com um trechinho da segunda leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Ele diz assim, se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos
de compaixão. Cristo ressuscitado é a nossa esperança. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.